O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo. O Breno alegou que alguém havia entrado em sua casa e roubado seu relógio caro. Quando o detetive chegou, viu que a porta da frente estava aberta e que havia pegadas enlameadas que levavam à sala de estar. Também notou um pouco de lama na escada. Depois de dar uma olhada em tudo, ele rapidamente descobriu quem era o ladrão. Então, subiu as escadas e prendeu o filho do Breno. Por que ele fez isso? O detetive notou que não havia pegadas do lado de fora, o que indicava que o ladrão ainda estava lá dentro. 4 amigos saíram para almoçar. Dê uma olhada na imagem e tente adivinhar qual é a pessoa mais rica. É a da direita. A primeira tem um iPhone falso, portanto, não pode ser ela. Depois, a que está ao lado tem sapatos rasgados, o que significa que não tem dinheiro para comprar calçados novos. A terceira pessoa tem uma carteira vazia, provavelmente vai pedir a alguém que pague sua parte da conta. E a quarta tem vários cartões de crédito pretos, o que indica que é a mais rica. O Fred foi ao castelo perto de sua casa para devolver um gato perdido. Ele foi recebido por um homem velho que o convidou para entrar. Mas quando entrou, o cara se transformou em um mágico maligno que prendeu o Fred lá dentro. Então, o mágico maligno disse: "Se você concluir 3 tarefas que eu lhe der, eu o deixarei ir para casa. Senão, você ficará preso aqui para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Me ajude a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais." Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles, bem ao lado da abóbora. Para a próxima tarefa, o Fred tinha de fazer uma poção e os ingredientes deveriam ser adicionados na ordem correta. O mágico deu ao rapaz um pedaço de papel com a receita escrita nele. Você pode ajudá-lo a fazer a poção? Basta seguir as cores dos caldeirões. Portanto, antes de tudo, deve adicionar curry para que a poção fique amarela. Em seguida, alguns mirtilos e ela ficará verde. E por fim, jogue alguns tomates para que a poção fique marrom. Muito bem, Fred! A terceira tarefa é encontrar um livro nesse cômodo bagunçado. Você consegue fazer isso? Está bem ali, atrás da luminária de chão. Parabéns, você acabou de ajudar a libertar o Fred. O Alex acordou no sótão de uma casa abandonada. Ele tentou encontrar uma saída, mas tudo que conseguiu achar foi uma sala com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significava que a luz do sol provavelmente o queimaria se ele entrasse. A segunda escondia uma sala cheia de gás venenoso. E atrás da terceira, havia um leão faminto. O que o Alex deve fazer para escapar? Ele precisa esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse para a mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu ajuda para fazer uma mala para a viagem. A mãe arrumou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a Sandra voltou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem. Mas em algum momento da conversa, perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. Esta imediatamente percebeu que a filha tinha mentido sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque a mãe da Sandra colocou uma escova de dentes na mala, mas embaixo das roupas de ginástica. Se a garota tivesse realmente ido para aquele acampamento, teria usado as peças e encontrado a escova. A Keila descobriu 3 bolsas e um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia haver R$1 milhão em uma delas.
também falava que as outras duas estavam vazias. Ela só tinha uma chance de descobrir qual continha o dinheiro. Aquela sabia que apenas uma das mensagens nas bolsas era verdadeira. Na primeira estava escrito: "O dinheiro não está aqui". A segunda tinha a seguinte mensagem: "O dinheiro não está aqui". A última bolsa dizia: "O dinheiro está na segunda bolsa". Se você fosse a Keila, qual escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas é verdadeira, então o dinheiro está na primeira bolsa. A Rebeca tinha acabado de chegar de uma viagem de 2 semanas ao Egito. Durante esse período, ela comprou uma linda esmeralda e queria mostrá-la a alguns de seus amigos. Então decidiu dar uma festa apenas para os mais próximos. No dia seguinte, ela percebeu que a pedra havia desaparecido. A garota decidiu imediatamente chamar um detetive para ajudá-la a encontrar o ladrão. Então lhe mostrou algumas das fotos que havia tirado na noite anterior. O investigador deu uma analisada rápida e já tinha uma boa ideia de quem havia cometido o crime. Dê uma olhada nessas fotos. Como o cara encontrou a pessoa culpada? Veja esta garota usando um chapéu. À 1 da manhã, ele estava plano. Mas às 2, o objeto de repente ficou pontudo, imitando estranhamente o formato de uma esmeralda. Deve ter sido ela. É uma noite chuvosa e o Danilo está dirigindo de volta para casa. Ele passa por um ponto de ônibus, onde 3 pessoas lhe pedem carona. Só que o rapaz só tem um assento em seu carro para oferecer, mas realmente quer ajudar todos os que estão ali. Há uma senhora idosa que parece estar com muito frio. Há um médico que diz que precisa ir ao hospital para uma consulta rápida. E uma garota por quem o Danilo tem uma queda. Qual é o melhor arranjo que o rapaz pode fazer para ajudar todos? Ele pode emprestar o carango para que o médico leve a senhora para casa. E o Danilo pode esperar no ponto de ônibus com a garota por quem tem uma queda até que o médico volte e lhe devolva o automóvel. Dê uma olhada na sequência de letras na tela. Quais são as próximas 3 letras? Cada uma das letras é a primeira dos números, começando pelo 1. U significa 1, D, 2, T é 3, Q é 4, C, 5, S, 6 e S, 7 também. Então as letras seguintes devem ser O de 8, N de 9 e D de 10. E essa é a lição de alfabeto de hoje. Dê uma olhada na imagem e diga quem é um fantasma. É o homem bem da direita, ele não projeta nenhuma sombra. 2 pessoas, Lilian e Gabriel, estavam relaxando em um banco no parque. Um policial veio até eles e disse que reconheceu a bicicleta nas proximidades. Havia sido roubada de um homem a alguns quarteirões de distância. Ele perguntou qual deles a roubou, mas ambos negaram. Você consegue identificar quem é o culpado? Preste atenção nas pegadas, elas levam da bicicleta para o lugar onde a Lilian está sentada. Então, ela deve ser quem a roubou. Depois de um acidente, a Samara estava sofrendo com perda de memória. 3 pessoas foram visitá-la. Seu irmão gêmeo, seu primo que ela não via há 10 anos e um garoto da escola que gostava dela, mas nunca falou nada. Dê uma olhada nas carteiras e decida quem é o irmão da Samara. Deve ser esse homem. Olhe, ele tem uma foto com ela. Um cara aleatório não teria uma, nem um primo com quem não tem contato há 10 anos, porque a foto não é muito antiga. No fim de semana, Carla e seus amigos deveriam celebrar um aniversário de um amigo online, mas a Carla não apareceu. Na escola, seus amigos perguntaram por que ela não havia aparecido. Ela disse que na sexta noite alguma coisa aconteceu e ela ficou sem internet e eletricidade por todo o final de semana.
Ela disse que usou a oportunidade para estudar e passou os 2 dias na frente do computador, escrevendo suas redações de meio de semestre. Seus amigos não acreditaram nela. Por quê? Se não havia eletricidade, ela não teria como trabalhar em seu computador, pois não funciona sem eletricidade, né? E a bateria de um laptop não duraria 2 dias sem recarregar. A Eleonora acidentalmente enviou uma mensagem para sua irmã em vez de sua melhor amiga e não queria que sua irmã a lesse. Então, roubou o laptop da irmã e tentou deletar a mensagem. No entanto, o laptop pediu uma senha. Felizmente, havia uma dica. Matemática, 2. Música, 2. História, 6, 5. Drama, 2, 3. Qual é a senha? Cada número indica a letra que você deve tirar da palavra correspondente. A segunda letra em matemática é A. A segunda letra de música é U. A sexta e quinta letras em história são R e O. E a segunda e terceira letras em drama são R e A. A senha é Aurora. A Esmeralda estava andando na floresta e se perdeu. Finalmente, como sempre, ela encontrou a casa da bruxa. Ela entrou, disse oi, acariciou o gato e pediu para a bruxa mandá-la para casa. A bruxa propôs um acordo. Se a Esmeralda resolver seu novíssimo enigma, a bruxa a ajudará. Se não, a Esmeralda ficará com ela para sempre. A bruxa vendou os olhos da Esmeralda. Havia um número desconhecido de moedas na mesa. 6 delas estavam com a cara para cima e as outras com a coroa. Com os olhos vendados, a Esmeralda tinha que dividir as moedas em 2 grupos para que houvesse o mesmo número de moedas com a cara para cima em ambos. Como ela pode fazer isso? Então, como tem 6 moedas com a cara para cima, Esmeralda pegou 6 moedas aleatórias e as virou. Não importa quantas moedas existam e quantas caras ela escolha, sempre funciona. Isso porque o número de moedas que estão com a coroa para cima entre essas 6 aleatórias é exatamente quantas caras estão na outra pilha, então quando ela as vira, as pilhas ficam iguais. A Estela chegou em uma ilha para passar as férias lá. Todos os moradores sempre dizem a verdade e todos os turistas sempre mentem. 2 garotas se aproximaram dela e uma delas disse: "Oi, eu sou a Silvia, sou uma turista aqui. E essa é a Teresa, ela é uma moradora local. Você sabe dizer se as garotas são moradoras da ilha ou turistas?" Como os moradores sempre dizem a verdade, um morador nunca se chamaria de turista. Então, a Silvia deve ser uma turista, mas ela deve estar mentindo sobre alguma coisa. Se ela contou a verdade sobre si mesma, então está mentindo sobre a Teresa. Portanto, a Teresa também é turista. A senhora Virginia Dell era uma jovem rica. Ela amava joias e mantinha uma coleção com suas peças favoritas dentro de uma vitrine em seu closet. Certa manhã, ela entrou e descobriu que alguém quebrou o vidro e roubou suas joias. Um detetive tinha 3 suspeitos. A faxineira da senhora Dell, Willow, que limpava a casa todos os dias. A melhor amiga da senhora Dell, Kelly, que tinha a chave da casa. E sua prima Sofia, que estava hospedada com a senhora Dell para as férias. A Willow disse que ontem à noite, quando ela estava fazendo a faxina por volta das 22 horas, tudo estava bem. A Kelly disse que havia alguns dias que ela não entrava na casa. A Sofia disse que não faz parte da sua educação andar pela casa de outra pessoa e roubar joias. Quem roubou as joias? Foi a faxineira. Parece que logo depois que ela quebrou o vidro e roubou as joias, ela limpou os cacos de vidro enquanto limpava a casa também. A Ana ligou para a polícia, dizendo que alguém tinha invadido a casa dela. Quando os policiais chegaram, encontraram a mulher amarrada a uma cadeira. Ela disse que um homem usando uma máscara preta havia entrado em sua casa e a amarrado, de modo que não conseguia sequer se mexer. Depois, o cara roubou todas as economias dela e foi embora. Os policiais não acreditaram nas palavras da Ana e lhe deram voz de prisão por falsa denúncia. Por quê? Se a mulher não conseguia se mexer, como conseguiu pagar o telefone para ligar para a polícia? Era o aniversário da Ellen. Seus pais disseram que haviam comprado um presente, mas que ela teria que encontrá-lo primeiro.
Para ajudar a menina, lhe deram um bilhete onde isso estava escrito: onde a menina deve procurar pelo presente. Parece que o bilhete não faz sentido algum, mas só porque as duas metades de cada palavra estão trocadas. Se a Ellen colocá-las na ordem correta, terá instruções claras. Seu presente está escondido na cozinha. A Sandra disse para a mãe que ela e seu time de ginástica estavam planejando acampar no fim de semana para praticar esportes ao ar livre. A Célia conhecia bem a filha e suspeitou que ela estivesse mentindo. A mulher desconfiou de que a Sandra quisesse passar o fim de semana com o namorado. Mesmo assim, ajudou a filha a arrumar as coisas e lhe deu permissão para ir. Quando a garota voltou, ficou furiosa com a mãe por ela ter esquecido de colocar a escova de dentes na bolsa. Foi aí que a Célia se deu conta de que tinha mesmo razão. A Sandra não havia ido para o acampamento coisa nenhuma. Como ela descobriu isso? Quando foi arrumar as coisas da filha, ela pôs a escova de dentes dentro da bolsa de roupas de ginástica. Se a garota tivesse mesmo ido a um acampamento esportivo, ela teria aberto a bolsa e encontrado a escova. Mas isso não aconteceu. Então, não usou essa bolsa. Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu para mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá para ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido, e o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia 2 homens à sua frente, e os 2 afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando terno. Esta jovem, a Susana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja. Ele está usando uma aliança, enquanto o outro não parece ser casado. O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? E a menina, horas. O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva e ela é a única garota que está no quarto. A Gisele estava fazendo sua caminhada de sempre na floresta. À noite, percebeu que havia se perdido de novo. Ela ficou vagando por aqui e por ali até encontrar a casa da bruxa. A jovem fez um cafuné no gato
cumprimentou a bruxa e lhe pediu para ajudá-la a chegar em casa. Naquele dia, a bruxa estava participando de um torneio de matemática, disputando com as bruxas do mundo inteiro. Ela queria muito ganhar e provar que era a mais inteligente de todas, mas não estava conseguindo resolver a última tarefa. Então, prometeu que, se a Gisele a ajudasse, a levaria para casa. Senão, a jovem teria que morar na floresta para todo sempre. Aqui está a tarefa. Faça 3 quadrados idênticos, mexendo apenas 3 palitos. É só mexer estes 3 aqui. Deu certo, e a Gisele finalmente pôde voltar para casa. Férias, finalmente! Você compra o ingresso para uma ilha inesquecível e cheia de diversão. O helicóptero leva até lá. Infelizmente não vai dar para relaxar muito, pois é preciso resolver alguns enigmas além de se divertir. E no final do vídeo, veja como se saiu. Você vai se divertir o dia todo. Enigmas desafiadores requerem concentração e atenção, mas você deseja resolvê-los de uma forma relaxada desta vez. Divirta-se! A primeira coisa a fazer é ir a uma festa na praia. Sol, mar e areia branca e quente. Você pega um refrigerante e vai dançar. De repente, a música para. Então pergunta para a DJ o que aconteceu. Alguém puxou o fio das caixas de som, diz ela. Você vai atrás do palco e vê 5 fios, todos de cores diferentes. 2 deles precisam ser inseridos nas caixas. Quais? Apresse-se! Salve a festa! O vermelho e o verde. Existem marcas com as cores correspondentes no canto esquerdo de cada alto-falante. A festa continua. Você está cansado e com fome, então vai até um restaurante. Há um grande buffet com pratos quentes. Aí pega 2 sanduíches e se senta à mesa. Depois de uma refeição deliciosa, decide comer frutas frescas de sobremesa. E vai até uma mesa com bananas, maçãs, abacaxis e kiwis. Algumas dessas frutas não são frescas. Quais delas? E como você descobriu? Todas as bandejas de frutas estão quase vazias, mas ainda há muitos kiwis. As pessoas não os pegam porque não estão muito frescos. Depois do almoço, você vai para a praia. A areia está tão quente que dá para fritar ovos, então é preciso calçar seus sapatos. Há um grupo de pessoas jogando vôlei. Você quer se juntar a elas? Chega mais perto, mas o campo está vazio. Foi uma miragem ou as pessoas saíram tão rápido do local que nem deu para perceber? Qual a sua opinião? Foi uma miragem, já que não há pegadas na areia. O sol está quente e você decide ir para a selva para se esconder nas sombras. Aí, sai para uma ampla clareira e vê várias pessoas sentadas em posição de lótus. É uma sessão de meditação. Elas relaxam de olhos fechados e não o veem se aproximando. Você cuidadosamente se senta ao lado delas e percebe que algo está errado com todas essas pessoas. O que é? Elas não estão sentadas, e sim flutuando alguns centímetros acima do solo. Quem é essa gente? Você se assusta e foge dali. Então corre pela selva e vê 3 caminhos. Um está cheio de vidros quebrados. Existem plantas com espinhos no segundo e carvão quente no terceiro. Qual deles escolher? Na verdade, tanto faz. Você calçou os sapatos na praia, lembra? Bem no centro da ilha há uma grande casa velha. O telhado está destruído e as janelas estão quebradas, mas a música vindo de lá. Você olha para dentro e vê um grupo de pessoas com capas de chuva dançando techno. Então se junta à festa e percebe que cada pessoa tem presas compridas saindo da boca. Os dançarinos se voltam em sua direção e parecem hostis. No início você fica com medo, mas depois percebe que essas pessoas estão apenas fingindo ser vampiros. Presas e mantos fazem parte do baile de máscaras. Como você sabe que não são vampiros? O telhado do prédio está destruído, a luz do sol entra,
Os vampiros deveriam ter medo disso. Você continua dançando e nesse momento fica apavorado. Os dançarinos não são vampiros, mas também não são humanos. Por que acha isso? Há um espelho na parede e só há o seu reflexo nele.